Oi amigos, tudo bem? Passar aqui para a gente cumprir com a nossa missão, né? Mais uma videoaula para vocês sobre a estrutura geopolítica da Europa. Como vocês já sabem, qualquer videoaula minha estão disponíveis, né, no meu blog. Vocês podem estar acessando para estudar, ok? Todas as imagens que vocês vão ver nessa videoaula foi retirada da internet do professor Google. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, assim, rapidamente, é claro que eu não vou aprofundar muito, porque não é uma aula de história, tá? Sobre a unificação da Europa. É importante vocês entenderem que a Europa ela passou por muitas modificações no decurso dos últimos 200 anos, entre o século XIX e o século XX, ok? Importantes alterações ocorreram no mapa da Europa durante as últimas décadas do século XIX. Regiões que tinham costumes, línguas e aspectos étnicos em comum se mobilizaram para estabelecer um único Estado. Tanto a Alemanha quanto a Itália passaram por esse processo, um processo de unificação. A Itália tinha vários reinos, né, unificados, hoje é a Itália que vocês conhecem. Da mesma forma, a Alemanha, que tinha vários reinos, na verdade, e unificou, ok? Sobre a estrutura geopolítica. Os limites entre os países da Europa são resultado de duas guerras mundiais, sob vários conflitos e tratados. As nações mais poderosas da Europa percorreram uma trajetória marcada por disputas de territórios nos últimos 150 anos. Vamos entender um pouquinho como que foi essas mudanças, né, nas fronteiras europeias durante a Segunda Guerra, como que aconteceu, tá? Objetivando a expansão territorial, o governo fascista italiano juntou ao governo nazista alemão, formando a união conhecida como Eixo Berlim-Roma, que preocupou as demais nações pelas sucessivas invasões territoriais. Pessoal, olha só, antes de eu continuar o próximo parágrafo, vamos dar uma refletida sobre isso daqui. O governo fascista alemão, né, liderado por Mussolini, ele tinha um regime bastante severo. E Mussolini acreditava que, mediante o uso da força militar, ele poderia invadir outros territórios e aumentar as riquezas, aumentar o território italiano. Da mesma forma, né, o Hitler, né, com o nazismo, baseado na teoria do determinismo geográfico, da supremacia da raça ariana, enfim, né, ele também invadiu vários outros territórios, o que acabou culminando com a Segunda Guerra Mundial. Na Ásia, o Japão encontrou dificuldades em sua política expansionista frente às intervenções de países europeus, fato que o aproximou da Alemanha. Surgiu então o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Galera, analisa o seguinte, o que tem no Japão além de japonês? Entendeu? O Japão é um conjunto de aproximadamente 4.900 ilhas, fica numa zona de impacto entre três grandes placas tectônicas, tem aproximadamente 79 vulcões ativos, ou seja, falta tudo lá. Falta recursos energéticos, recursos minerais, um solo fértil, entendeu? E os japoneses, durante esse período, eles tinham uma gana por crescimento muito grande. Eles eram muito dependentes de recursos energéticos. E começou a invadir várias ilhas do Pacífico, entendeu? Inclusive aquela região da Manchúria, na China. Região que tinha intenso comércio com os Estados Unidos e com países europeus. Isso daí gerou uma crise política muito grande entre os países. O Japão acabou se aproximando de governos ditatoriais, o nazismo alemão e o fascismo italiano, e formou o eixo Roma, Berlim, Tóquio. A imagem desse cara, bonitão ele, né? Ó, movimento liderado por Benito Mussolini, fascismo, que defendia a eliminação da desordem social através de um governo rígido, no qual o indivíduo estaria totalmente submisso à vontade do Estado. Outro cara bacana e simpático, né? Hitler. Ele foi o idealizador do nazismo. Para você ter uma ideia, nazismo vem da sigla Nazi, ou Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães. Aqui no Brasil seria PT. O nazismo representava os ideais de Adolf Hitler, entre as quais a crença de que o povo alemão, originado da raça ariana, era superior às demais raças e tinha direito a dominar raças inferiores, como judeus e eslavos, entre outros.
Uma das teorias adotadas por Hitler foi a teoria do espaço vital e também a do determinismo geográfico, que nós já estudamos, né, amigos? Ok. Enquanto a França e a Inglaterra consideravam o movimento socialista da União Soviética como grande inimigo do capitalismo ocidental, Hitler montava estratégias de ocupação. Em 1978, a Áustria foi anexada à Alemanha. Em março de 1939, foi a vez da Tchecoslováquia. Com a invasão alemã ao território polonês, em setembro também de 1939, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha, iniciando o segundo conflito mundial. Os aliados, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, passaram a dominar a guerra a partir de 1942. No mundo, pessoal, nessa época, tinha 3 grandes potências mundiais. Uma potência econômica, que era os Estados Unidos, uma potência bélica, e também econômica, a Inglaterra, na verdade, e uma potência que estava se ascendendo, tanto economicamente como politicamente, que era a União Soviética, com o socialismo. Os países capitalistas tinham no socialismo o seu grande inimigo. Enquanto isso, Hitler aproveitou para elaborar suas estratégias e ampliar os seus territórios próximos da Alemanha. A Segunda Guerra Mundial terminou em 19 de agosto de 1945, com a rendição do Japão, após os lançamentos de bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Foi o maior conflito da história, Foi uma guerra devastadora, Ela se caracterizou pelo aperfeiçoamento de técnicas de armas, a bomba atômica foi um exemplo, Causou destruição na África, na Ásia, mas principalmente no continente europeu. O saldo foi de 50 milhões de mortes, 30 milhões de feridos, 20 milhões de órfãos e cerca de 190 milhões de refugiados. Foi a maior guerra da história. E não pode acontecer outra na mesma proporção. Bom, vamos entender um pouquinho sobre como que foi, o que aconteceu no período pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que depois que termina uma guerra, tem os países que saem vitoriosos e aqueles que saem derrotados. E os países que saem vitoriosos ficam a cargo deles redividir e reorganizar politicamente os países que foram derrotados. Então, os planos de reorganização política começaram a ser tratados em fevereiro de 1945, ou seja, ainda em tempos de guerra, na Conferência de Yalta, às margens do Rio Negro. Lá se reuniram os líderes da Inglaterra, dos Estados Unidos e da União Soviética, os caras aqui, para definir o destino da Alemanha e a criação da ONU. Guerra Fria. O domínio econômico e político de potências europeias entrou em decadência, enfraquecido pela devastação provocada pela guerra. Esse domínio foi substituído pela bipolaridade, em que o mundo se dividia: o capitalismo estadunidense e o socialismo soviético. Pessoal, a Guerra Fria foi uma guerra não declarada. Foi uma guerra que aconteceu apenas no contexto ideológico entre essas duas grandes potências, entendeu? Entre os Estados Unidos e entre a União Soviética, ok? Vamos entender um pouquinho como que o socialismo chegou até lá, como que a União Soviética conseguiu chegar ao nível que chegou. Vamos entender um pouquinho a ascensão do socialismo naquela regiãozinha nossa lá, da União Soviética. No começo do século XX, o Império Russo era considerado extremamente atrasado em relação às demais nações europeias. Apesar de seu enorme território, a Rússia é o maior país do mundo, pouco mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, sua população era formada por 80% de camponeses, em um sistema semi-feudal, marcado por privação e pobreza. É complicado, pessoal. O czar, que era o camarada que governava a Rússia, ele era um cara muito do mal, um cara muito do contra, entendeu? Um cara que só privilegiava a camada rica e os amigos. A grande maioria da população vivia na miséria. Eles não tinham acesso a sistemas básicos de saúde, de educação, de segurança, enfim, tudo que o governo deveria ser responsável, Fundamentado na teoria marxista do socialismo, com graves problemas sociais durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia enfrentou uma revolução, a Revolução Bolchevista.
tá? Uma tremenda guerra civil. Essa guerra foi movida pelo descontentamento. O povo estava muito insatisfeito, né? Essa guerra foi iniciada em 1917 e durou até 1921. Nesse período, Vladimir Lenin adotou o comunismo de guerra, confiscando a produção agrícola, eliminando a economia de mercado e também o uso de moedas. Com a morte de Lenin, em 1924, a União Soviética foi governada por Stalin até 1953. Nesse período, investiu-se em industrialização, especialmente na siderurgia e na maquinaria. Dentre as principais características propostas por Lenin e depois expandida por Stalin, né, na União Soviética, estava a igualdade entre os trabalhadores. Eles iam receber conforme trabalharam. Né? A ideologia foi representada até, olha aqui, ó, na bandeira deles, entendeu? Uma foice com um martelinho, ou seja, os trabalhadores que deveriam gerir a economia, tá? Isso gerou descontentamento em escala global, principalmente pelos Estados Unidos, que é a visão do capitalismo mundial, né? Vamos entender um pouquinho o que foi a doutrina Truman. A expansão do socialismo após a Segunda Guerra Mundial ameaçava o domínio do capitalismo estadunidense. Em seu discurso, em 12 de março de 1947, o presidente Henry Truman caracterizou o regime como tirano e opressor ao desenvolvimento da liberdade nos países europeus. Ele afirmou que os Estados Unidos agiriam contra o poder da União Soviética e a imposição do comunismo no continente fragilizado pela guerra. É complicado. Henry Truman, o presidente dos Estados Unidos durante esse período pós-Segunda Guerra, era completamente contra a expansão do socialismo e criou uma quantidade de medidas, uma linha de medidas que ele tentou espalhar pelos demais países capitalistas pelo mundo, principalmente na Europa, né? França, Itália, Inglaterra, Alemanha Ocidental, que nesse período já era dividido, entendeu? Então, o que ele fez? Essas doutrinas criadas por ele, entendeu? Era para ir contra o sistema socialista vigente naquela época. A imagem do Truman aí, galera. Para isso, entendeu? O que o capitalista faz de melhor? Entendeu? Ele olha o bolso, grana, dinheiro, entendeu? E a primeira coisa que os Estados Unidos fez foi criar o Plano Marshall. O plano ficou conhecido em março de 1947, depois de uma declaração do chefe de Estado dos Estados Unidos, o general George Catlett Marshall, né? Esse plano ele emprestava dinheiro para os países que estavam fragilizados pela guerra, tá? Segundo o plano, uma quantia de 17 bilhões de dólares seria liberada para os países europeus para que eles erguessem a sua economia. No entanto, as nações do leste europeu, convertidas ao regime socialista, não foram beneficiadas, né, desse mesmo plano, graças à intervenção política de Joseph Stalin. Porque, na verdade, para você aceitar esse dinheiro dos Estados Unidos, você tinha que repudiar o socialismo, é meio óbvio, né? Tal episódio deixou ainda mais explícito o cenário de clara cisão ideológica. Vamos lembrar que nós estávamos, né, no início da Guerra Fria, né? De forma geral, o dinheiro obtido com o plano de ajuda financeira foi utilizado na compra de combustíveis, máquinas, veículos, matéria-prima, alimentos, rações e fertilizantes. Entre os maiores credores dessa ação estavam a Inglaterra, a França, a Itália e a Alemanha. O Japão também foi beneficiado. Os Estados Unidos estendeu, aumentou o valor dos empréstimos, criou um novo plano, alguns anos mais tarde, o Plano Colombo, também para ajudar esses países. Se não bastasse isso, não bastasse a ajuda financeira, os Estados Unidos também criou a OTAN, uma união militar entre esses países, ok? Em pouco tempo, os objetivos de recuperação econômica foram alcançados e um novo acordo de cooperação foi estabelecido entre os blocos capitalistas europeus e os Estados Unidos. A cooperação econômica foi configurada para um novo acordo de cooperação militar, que visava fazer frente a um possível ataque do bloco socialista. Ou seja, caso tivesse uma nova guerra mundial, ou caso qualquer um dos países socialistas resolvesse atacar, né, declarar guerra a algum dos países capitalistas, né, todo o bloco, toda a OTAN
né, toda a organização do Tratado do Atlântico Norte, entendeu? Ia retalhar contra esse país. Bom, para não ficar para trás, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, também um acordo militar, tá? Ou também conhecido como o Tratado de Varsóvia, né? Foi um acordo de cooperação militar, firmado em 17 de maio de 1955, pelos 8 países que formavam o Bloco do Leste, né? Os países socialistas. Recebeu esse nome porque o tratado foi firmado na cidade de Varsóvia, na Polônia. A sede da aliança militar ficava na cidade de Moscou. O Pacto de Varsóvia é liderado pela União Soviética e surgiu no contexto da Guerra Fria, momento da história em que houve uma grande corrida armamentícia entre os países socialistas e capitalistas. Pessoal, é interessante isso, porque uma das principais características da Guerra Fria foi a corrida armamentícia. Foi o desenvolvimento de muitas armas. Olha só, no final da Segunda Guerra Mundial, né, em agosto de 1945, os Estados Unidos possuía 3 bombas atômicas. Jogou 2 no Japão, uma em Hiroshima, 3 dias depois outra em Nagasaki, e ficou uma guardada de reserva, né? Vai que alguém quisesse meter a besta com ele, né? 2 anos depois, os Estados Unidos já tinha 150 bombas. Em 1949, ele já tinha, além de um arsenal de bombas nucleares gigantesco, entendeu? Ele já tinha bomba de hidrogênio. E a União Soviética corria atrás para manter o mesmo equilíbrio bélico. Tá? Outra questão também, pessoal, foi a corrida aeroespacial e a corrida tecnológica, que foi o grande elo, né, foi o grande destaque dessa Guerra Fria. Entendeu? O Pacto de Varsóvia, ele, assim como a OTAN, serviu o quê? Para retalhar uma possível agressão dos países capitalistas, especialmente da OTAN. Vocês sabem, eu já comentei ainda nessa aula, né, que quando um país termina derrotado de uma guerra, ele é tomado pelos países que venceram. E o país que terminou derrotado, um deles, né, foi a Alemanha. Então a Alemanha ela foi dividida. Olha aqui a imagenzinha aqui, tá vendo? Ela foi dividida em 4 partes. Uma das partes, né, ficou conhecida como Alemanha Oriental, tá? A outra parte ficou conhecida como a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental foi dividida em 3 partes. Uma parte para a França, outra para a Inglaterra e outra para os Estados Unidos. Só que a União Soviética ela tinha uma verdadeira aversão ao capitalismo e essa aversão estendida e entendida durante a Guerra Fria fez com que os soviéticos, né, decretassem o bloqueio de Berlim, que aconteceu entre 1948 e 1949. E alguns anos depois foi criado o Muro de Berlim, também conhecido como Muro da Vergonha, que era para separar as 2 Alemanhas. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu continuo falando sobre a União Soviética, a desintegração da União Soviética, ok? A gente vai falar um pouco mais sobre a geopolítica mundial. Valeu, é isso aí, fique com Deus e até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, tá bom? Não se esqueçam de curtir e se não gostou, coloca um comentáriozinho lá, tá? Aqui, deixa eu ver, assim, tá, aqui, tá vendo? Aqui, aí, é para se inscrever aqui, tá? Beleza? Valeu, até a próxima.